Olá, boa noite. Um sábado favorável a 3 times paulistas no Campeonato Brasileiro. 3 jogos pela rodada 23 da competição, 3 vitórias, 10 gols a favor e 3 contra. 3 times que pegaram o elevador aí rumo à parte de cima da tabela, principalmente o São Paulo, que acaba de vencer o Bahia por 3-1 no Pituaçu, em Salvador. Foi a 41 pontos e fica 1 ponto atrás do líder Atlético Mineiro, com detalhe, 2 jogos a menos. Ou seja, o São Paulo já pode ser líder na quinta-feira, quando vai pagar o jogo contra o Goiás. É um jogo que seria pela primeira rodada, quando o São Paulo estava já em Goiânia, aí o surto de Covid tirou vários jogadores do time do Goiano, e eles pediram a CBF, houve um bom senso geral ali, o jogo foi suspenso. Esse jogo acontecerá, o jogo teria aberto a competição. Se o São Paulo vencer esse jogo, ele assume a liderança pela primeira vez do Campeonato Brasileiro. Tem essa chance agora de entrar na rodada 24, ele como líder, porque nos pontos perdidos ele já é o primeiro e no aproveitamento também. Um jogo que teve 2 tempos muito distintos. O segundo tempo, o Bahia foi superior, mesmo com vários desfalques por causa de Covid-19, alguns jogadores contundidos, 1 ou 2 poupados, porque tem um confronto com o União de Santa Fé agora pela Copa Sul-Americana, na terça-feira, jogo na Argentina, né? Então o Bahia foi melhor, e teve um lance esquisito logo no começo do jogo ali, um cruzamento da esquerda, o Arboleda tirou a bola de cabeça e ao fundo o Thiago Volpe tinha saído para socar a bola, mas o Arboleda se antecipou e tirou, mas o Thiago Volpe não teve como parar, e acabou acertando o Hernando, que também vinha em sentido contrário, os dois olhando a bola. Por isso que eu acho que não nada devia ser marcado ali. Foi um acidente feio de jogo, um atropelamento do goleiro. Mas o Weber Roberto Lopes, que estava lá no VAR, chamou o Voaden, o Leandro Voaden, que era o árbitro de campo, e ele foi ao VAR, analisou, mas resolveu manter o escanteio. Eu acho que foi prevaleceu ali a arbitragem do campo, e eu acho que prevaleceu bem. Eu não daria pênalti num lance desse, embora tenha sido uma trombada, mas os dois estavam olhando para cima, para a bola. Havia uma disputa ali, o Arboleda se antecipou. E não havia como frear os outros dois, né? E o que levou pior, o Hernando teve que ser atingido ali, fez um curativinho na testa e tal. Eu não marcaria. Tem gente que marcaria, eu não marcaria. Opinião minha, Cláudio Regui, aqui, né? E o primeiro tempo o Bahia teve as melhores chances, o São Paulo não se encontrava, não conseguia construir nada, mas no segundo o jogo mudou. Passou a ser do São Paulo, passou a agredir mais, cresceu muito com o Reinaldo, principalmente pela esquerda. Logo aos 7 minutos o Reinaldo cobrou um lateral na área, o zagueiro do Bahia afastou mal para trás e o Luciano arriscou uma bicicleta. A bola ainda resvalou na zaga e enganou o goleiro Douglas. 1-0 para o São Paulo. O Luciano, que fase, hein? Que fase do Luciano. 10º gol na competição, né? Aos 20 minutos, o Reinaldo cobrou um escanteio da esquerda, o Arboleda saltou mais que todo mundo, foi no terceiro andar e de cabeça fez 2-0, dando tranquilidade ao tricolor paulista ali. Mesmo porque aos 28, um passe do Reinaldo lateral, por baixo, o Luciano emendou quase na marca do pênalti, de primeira, de canhota, bonito. Seu 11º gol, 3-0, São Paulo estava liquidada a fatura, São Paulo encostando no Atlético, pressionando de vez o Atlético na tabela, e saiu um gol do Bahia aos 35 com o Cleison, numa jogada bonita do Nino Paraíba pela direita, cruzou na área, o Cleison emendou, 3-1, só para um gol de honra ali. O Bahia tá mal na tabela, tá lá embaixo, né? E o São Paulo tá brigando, tá brigando. Quem não acredita, é bom acreditar, porque São Paulo pode ser líder já na quinta-feira, né? Basta ganhar do Goiás, que é o lanterna, jogando fora. Ainda que seja na Serrinha, o São Paulo acaba de vencer fora, no Pituaçu, né? Tem toda a chance do mundo aí de ser líder e entrar na rodada 24 como o primeiro colocado do brasileiro. Aí sim. Os outros paulistas ganharam, também estão subindo na tabela. O Palmeiras, que tem um jogo a menos, é bom olhar isso, fez 3-0 no Atlético Paranaense. 3-0 no Allianz Parque, uma partida muito boa do Palmeiras. E a gente fica lembrando como perdeu o tempo o Palmeiras na temporada, né? Porque todo mundo ficou achando que o time estava mal, não sei o quê. O André Lopes, quando substituiu o Luxemburgo, né, que era auxiliar dele, né, o André Lopes, o Cebola, assumiu, ajeitou mais ou menos a casa, começou a organizar, o time começou a somar vitórias na competição, chegou o Abel Ferreira, o português, mexeu o mínimo possível, respeitou as coisas do André Lopes, aos poucos está colocando seu estilo em jogo, seu jeitão, convencendo os jogadores, está integrado ao elenco, ao time, o time disparou, reabilitou seus meias,
reabilitou o Rony, então o time está voando aí, chegou a 37 pontos. Ainda está 5 atrás do Atlético, mas tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos. Se ele ganhar esse jogo a menos, ele vai ficar 2. Pode ficar 2. Né? Palmeiras está vivo em todas as 3 competições. Né? Semifinal da Copa do Brasil, e o São Paulo também está. Mas o São Paulo vai pegar o Grêmio, que é uma parada. O Palmeiras pega o América Mineiro. Está bem na Libertadores, é a melhor campanha. Vai decidir, tem direito de decidir até uma eventual semifinal em casa, porque é a melhor campanha da competição. Então está muito vivo aí. No Palmeiras, fez 3-0 com classe, e logo aos 7 minutos, 1-0, gol de Patrick de Paula, só de tabela bonita, de toque, de triangulação, recebeu do Lucas Lima, que está jogando bem de novo. Patrick de Paula, 1-0 para o Palmeiras. Aos 24, a Scarpa acertou a trave. Aos 35, o Rony, numa bola espirrada da defesa, a bola em cima da linha do gol, ele se antecipou o zagueiro, escorou para dentro do gol, não quis comemorar porque saiu do Atlético Paranaense no ano passado, mas 2-0 Palmeiras. E o próprio Rony de cabeça, a cabeçada bonita no terceiro andar. Aos 4 minutos do segundo, fez 3-0. O Furacão também está ficando lá para baixo um pouquinho, outra derrota aí. Né? E o Palmeiras brigando, está em 5º lugar, né? Mas com um jogo a menos. Um jogo a menos, por exemplo, do que o líder Atlético. Entendeu? Um jogo a menos do que o Flamengo. Né? Um jogo a menos do que o Internacional. Né? Só tem a mais do que o São Paulo aí. Né? Então o Palmeiras também é outro que perde passagem, assim como o Santos. Só que o Santos não tem jogo a menos. Então a pontuação dele é a mesma do Palmeiras, ele está em 6º lugar, mas está ali, brigando. O Santos, ninguém está cobrando do Santos um título. É muito difícil imaginar com um elenco limitado em termos de quantidade, com a crise monumental no clube, o presidente foi afastado por impeachment. Lá no Santos o presidente é empichado, né, que fez confusão lá. Né? Foi afastado por impeachment, o Santos, mesmo assim, os jogadores sobrevivem, a direção do Cuca, que voltou a dirigir o time neste sábado, depois de recuperada da Covid-19, venceu o Sport. Né? 4-2 na Vila Belmiro, um jogo movimentado, dá gosto ver o Santos jogar. Viu? É um time atrevido, ignora os problemas, parte para cima, joga do jeito que a torcida gosta, corre o risco, corre. Mas ele prefere correr o risco e está fazendo uma campanha muito legal mesmo a campanha do Santos, ninguém pode cobrar nada. Quem teve um pouco de trabalho no jogo ali foi o Wilton Pereira do Sampaio Árbitro, que logo aos 3 minutos teve um lance, o Marinho cobrou uma falta da esquerda, a bola desviou na mão do Adrielson, desviou uma pomba, aí passou no meio de uma opção de gente. Ele foi chamado para o VAR, olhou e resolveu dar pênalti. Eu não daria, a bola foi muito violenta, muito fogo. O Marinho é um tijolo que o Marinho solta, é um míssil aleatório do Marinho ali, né? O Adrielson não teve nem tempo de tirar a mão, né? Aí eu daria escanteio ali, tá? Mas ele deu pênalti, o Marinho cobrou, fez 1-0, tranquilizou o Santos, que aos 12 minutos chegou ao segundo gol com o Lucas Braga. Inicialmente o Wilton anulou o gol, atendendo o bandeiro ali, mas o VAR chamou, ele viu, não havia impedimento de ninguém na jogada. Quando ele recebeu, o jogador que recebeu o passe estava em condições, havia um último homem dando condições, então o gol foi validado, o Santos 2-0, parecia liquidado. Mas o Sport tentou um pouco de valentia ali e tal, aos 27 o Marquinhos escorou uma jogada bonita do Patrick, que fez 2-1, e aos 45 o uruguaio Leandro Barça de cabeça empatou por 2-2, levando as emoções para o segundo tempo. Aos 25 minutos o Marinho desequilibrou, cruzou a bola direitinho da direita em curva, na cabeça do Bruno Marques, que tem 1,94 m, um garoto. Primeiro gol como profissional do garoto que chorou, coitado, né? Chorou, 1,94, 3-2 Santos, que fez o 4º gol logo aos 34. O Marinho foi derrubado pelo Júnior Tavares na área. O Soteldo cobrou, o Soteldo usou a camisa 10 em homenagem ao Maradona, fez questão de homenagem ao Maradona, cobrou 4-2 Santos. Cuca de volta, muito bem dirigido o time, com Marinho e Soteldo desfilando o seu bom futebol, principalmente o Marinho. Santos também pedindo passagem aí. É um time que vai... Não acredito em brigar por título. O Palmeiras, assim, eu acredito. Assim como o São Paulo. Mas o Santos, pelo menos uma vaga de Libertadores, está muito firme na parada. O ano passado ele já surpreendeu com o São Paulo sendo vice-campeão. Esse ano está surpreendendo com o Cuca, com um time que perdeu muito mais jogadores, crise interna. Alguns jogadores saíram antes do início da competição, pouco antes. O goleiro Everson, né? o Xuxa, o atacante. O Sacha, o Eduardo Sacha, atacante, os dois foram para o Atlético Mineiro. Né? E mesmo assim o Santos conseguiu se repor, perdeu o Raniel, que teve uma operação, um centroavante, e vai lançando o garoto, e vai se socorrendo com os garotos e vai remando. Né? Então foi um sábado muito bom para o trio São Paulo, Palmeiras e Santos. A conferir o restante da rodada aí. Né? Tem jogos, aí um jogo acontecendo agora, Atlético Goianiense e tem mais 2 jogos na segunda-feira. É isso aí, meus amigos. Fique com a gente e bom voto neste domingo.
escolha certo. Pense na sua cidade. É isso aí, meus amigos. Um abraço.